Oi crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de história de hoje. Então, em histórias a gente parou ali antes da avaliação, aí na página 30, né? Vamos dar continuidade para vocês verem aqui o finalzinho desse conteúdo na nossa apostila. Então, vamos lá, página 30, nós vamos falar um pouquinho sobre o cinema. O cinema surgiu na Europa no ano de 1895, em Paris, foi feita a primeira exibição pública de um filme. A apresentação impressionou e comoveu muitas pessoas. E poucos anos depois, o cinema se tornou uma das atividades de lazer preferida de muita gente. Inicialmente, os filmes eram muito curtos, duravam 15 minutos no máximo. Contudo, cada vez mais, pessoas demonstravam interesse em assisti-los, o que incentivou o desenvolvimento da indústria do cinema. A cidade de Hollywood, nos Estados Unidos, destacou-se mundialmente na produção cinematográfica, pois nela foram fundados diversos estúdios de gravação de filmes. O clima de Hollywood, com os dias ensolarados, quase o ano inteiro, também favorecia as filmagens e ao ar livre. Então, as filmagens eram feitas fora, né, ao ar livre, não em estúdio. No início, os cinemas não tinham som, portanto, não havia trilhas sonoras, nem músicas ou falas audíveis dos personagens. Muitas vezes eram usadas legendas para exibir a fala ou explicar algum acontecimento da narrativa. Quem já viu, né, aqueles filmezinhos do Charlie Chaplin no início, que é tudo rapidinho, né, caminhar ligeirinho. Então, é um exemplo para vocês lembrarem aí. A partir de 1920, o cinema passou a se tornar um meio de comunicação audiovisual, isto é, associava som à reprodução de imagens. Surgia então o cinema falado. Além de reproduzir trilhas sonoras, os filmes, a partir de então, passaram a reproduzir as vozes dos personagens e demais sons da obra. Vocês sabiam que os primeiros filmes eram feitos com fotografias postas umas ao lado das outras e, em sequência, ao serem passadas bem rapidamente, aparentavam um movimento. Esses filmes começaram a ser projetados em uma tela, dando início àquilo que se chamava de cinema. Então, eles colocavam várias fotografias tiradas em diferentes posições e quando folheava, né, aquelas fotografias, dava a impressão que elas tinham se movimentado, dado movimento. Quando a gente pega, por exemplo, um monte de fotos, né, e vai passando rapidamente, assim, na mão, dá a impressão que é um movimento, se a foto for a mesma, apenas os movimentos diferentes, né, a imagem. O cinema surgiu no Brasil por volta de 1900, com os irmãos italianos Afonso e Pascoal Segreto. Então, aqui o italiano Afonso Segreto com suas câmeras que faziam, então, o cinema, os filmes. Televisão. A televisão surgiu como uma combinação de rádio e cinema. Foi inventada há aproximadamente 100 anos, quase na mesma época em que surgiu o cinema falado. Inicialmente, as imagens eram transmitidas em preto e branco. No Brasil, essa tecnologia só chegou em 1950 com a primeira emissora brasileira, a TV Tupi. Apesar da novidade, os primeiros programas de televisão não despertavam a atenção do público, tanto quanto a programação do rádio. O sucesso televisivo chegou somente por volta de 1960, quando ocorreram investimentos em mudanças de cenários, figurinos e programas. No caso da rádio, a audiência é chamada de ouvinte, né? E no cinema é chamado de espectador. Na casa da televisão, no caso da televisão, telespectador, referindo-se a quem assiste algo de longe, então. Por muito tempo, os programas de auditório foram um dos principais líderes de audiência na televisão brasileira, pois apresentavam atrativos que não poderiam se tornar conhecidos por meio do rádio. Vejo aqui um exemplo, é o Chacrinha, né? Apresentador de televisão brasileira, no caso aqui entregando uma televisão a uma participante do programa de auditório, a discoteca do Chacrinha. Esse programa foi ao ar em 1957 até 1972. Então, eu era criança ainda, eu lembro de ter visto alguma vez, mas vagamente, assim. Aqui então o Chacrinha. Aqui diz assim na questão 1 aqui da página 32. Então, vocês vão ter que pegar o material de apoio lá.
Destaque as ilustrações de televisão do material de apoio e, conforme as orientações, colhe as imagens na linha do tempo, seguindo a ordem cronológica, do mais antigo para o mais atual. Então, temos as datas aqui, ó, 1946, 1960, 1980 e atualmente. Então, essa ordem cronológica, vocês vão pular primeiro a mais antiga para a mais recente, tá? Na 2 diz, escreva pelo menos 2 funções que o aparelho de televisão atuais tem e que não existiam na época da televisão em preto e branco. Então, o que nós podemos citar aqui? Por exemplo, os aparelhos de TV hoje em dia têm acesso à internet, né? A gente consegue assistir pelo YouTube, né? Tem acesso à internet, a videogames, né? Para jogar. Então, vários outros tipos de serviços podemos acessar aí. Streaming. A televisão permitiu às pessoas assistirem ao vivo acontecimentos marcantes, como a primeira viagem dos seres humanos à Lua. Então, para quem, né, já tinha TV naquele tempo, conseguiu ver, né, as imagens, aquelas que a prof colocou para vocês lá no Zoe aquele dia. Então, eles conseguiram ver, né, as imagens que foram registradas pela nave, né, do Neil Armstrong, né, e o seu colega lá, o Buzz Aldrin, quando pisavam na Lua pela primeira vez em 1969. Então, essa foto foi registrada por um espectador no momento em que o Neil Armstrong e o seu colega Buzz Aldrin pisavam na Lua em 1969. A cena da chegada à Lua foi transmitida ao vivo pela televisão, ainda em preto e branco. Essa viagem foi assistida por milhares de pessoas, as quais acompanharam o lançamento da espaçonave Apollo 11 em direção à Lua. As experiências dos astronautas na nave, finalmente, o momento em que os astronautas estadunidenses Neil Armstrong se tornou a primeira pessoa a pisar na Lua, que aconteceu em 1969. Que as novas tecnologias, para cada meio de comunicação desenvolvido, é comum questionar se essa nova tecnologia irá substituir as existentes. Contudo, nem sempre isso acontece. Por exemplo, quando a televisão surgiu, havia uma grande preocupação com o que aconteceria ao cinema e ao rádio, pois a partir daquele momento seria possível não apenas ouvir programas e histórias, mas também assistir a eles no conforto da própria casa. Veja aqui, ó, as pessoas continuam ainda frequentando o cinema, né? Mas também tem pessoas que gostam da televisão e tem pessoas, né, que não dispensam o rádio. Você deve ter observado que nenhum desses meios de comunicação desapareceu, mas foram bastante modificados no decorrer do tempo, conforme as necessidades e desejos das pessoas. Esses meios também se adequaram às novas tecnologias que surgiram, como a internet, mas continuam presentes no dia a dia das populações. Então, foi um avanço, né, nesses meios de comunicação, mas não deixaram de existir. Aqui o jogo, né, que vocês já estão realizando em casa e com a família, alguns já realizaram. E aqui na nossa página 34, então, para encerrar esse conteúdo de história aqui da nossa apostila, nós temos aqui: a respeito da prática de se ouvir rádio, marque V para verdadeiro, F para falso. No passado, ouvir rádio era a maior parte das vezes uma atividade de lazer feita individualmente. Falso, né? As pessoas se reuniam para assistir, né? Atualmente os rádios não são mais utilizados, pois foram substituídos por televisões e celulares. Também é falso, porque ainda existe quem gosta do rádio, né? Apesar de ser menos ouvido hoje em dia, mas ainda tem muita gente que ouve, que gosta de deixar ligado enquanto está fazendo seu trabalho, seus afazeres. O rádio possibilitou a diferentes pessoas, incluindo as que não sabiam ler ou escrever, ter acesso a notícias, histórias e músicas. Verdadeiro. No passado, as pessoas se reuniam em locais públicos e na casa de familiares e amigos para ouvir as programações de rádio.
Também verdadeiro. Leia esse trecho de notícias sobre um evento televisionado em 1969. Faça o que se pede. No Museu de Arte Moderna, centenas de pessoas assistiram ontem, a partir de 14 horas, à exposição espacial, uma transmissão direta da televisão da Apollo 11. Hoje, às 14h15, haverá nova transmissão. Às 22 horas, no museu, um grupo de cantores do Rio de Janeiro, do Rio e de São Paulo, fará uma serenata de despedida à Lua. Esse evento foi transmitido pela televisão? Marque a alternativa correta. Então, era a primeira exibição de um filme do cinema falado, um programa de auditório, a primeira viagem do ser humano à Lua. Então, esse programa aqui era sobre a primeira viagem do ser humano à Lua. No texto da notícia, destaque o trecho em que revela que a transmissão foi realizada ao vivo. Tá? Então, onde que vocês têm que destacar? Transmissão direta. Depois eu vou, então, pegar aqui o lapisinho para fazer. Na 3 diz: atualmente muitas pessoas têm discutido a importância da inclusão digital para o acesso à informação e ao conhecimento. O que é a inclusão digital? Então, nós já vimos, né, que é possibilitar as pessoas de modo geral ter acesso a ferramentas digitais como a internet, né? Então, possibilitar o acesso de modo geral às pessoas. Sobrou uma letra. As pessoas as ferramentas digitais. Nossa, vamos arrumar. Como internet e computadores. Tá? Aqui eu vou voltar para vocês verem, então. Aqui, ó. Possibilitar o acesso, de modo geral, à população deixa eu arrumar aqui que tá um erro. Possibilitar o acesso de modo geral às pessoas às ferramentas digitais, como internet e computadores. Aqui diz: entreviste uma pessoa idosa e solicite que ela responda as seguintes questões. Então, isso aqui vocês podem perguntar para os avós, alguém, né, da família, se tiver aí uma idade maior, né, pode ser a partir de 50, 60 anos, né, porque houve muitas mudanças desde então. Você pode perguntar, então, para os avós, alguns tios, alguém de mais idade, que meios de comunicação existiam na sua época de infância. Eu, por exemplo, posso citar, na minha época de infância já existia a TV, né, televisão, rádio, que mais? Cartas, eu lembro que eu escrevia muitas cartas. Não existia ainda o celular. Cartas, telefone já existia, telefone de discagem, certo? Vocês podem acrescentar outros aí também. Qual desses meios era utilizado com mais frequência? Eu acredito que em minha casa era o rádio e a televisão. Aí vocês podem colocar a resposta das pessoas que vocês entrevistaram também, ok? Então, termine essa atividade aí, corrijam a apostila de vocês aí para ver, né? Então, nós encerramos aqui da apostila de História, mas vamos ver ainda um pouquinho sobre a apostila do Paraná na próxima aula, ok? Então, beijo e até a próxima aula.